começando mais um programa Descomplicando a Lição. Esse é um programa que tem o objetivo de auxiliar os professores na sua montagem da apresentação do assunto das lições das semanas. Essa é a 4ª lição e nós estamos começando então ver parte do livro de João, que é o livro que estamos estudando neste trimestre, falando sobre importantes testemunhos sobre a messianidade de Jesus. Então, nós estamos estudando, como já dissemos, o livro de João, e nesta 4ª lição nós vamos ver pessoas importantes, mas também pessoas comuns, enxergando Jesus e definindo nele o Messias. Antes de nós partirmos para o estudo da lição, os avisos que sempre são necessários. Professores, compartilhem com os seus alunos e com outros professores que ainda não assistem esse programa, os programas que estão à disposição. Sempre que iniciarem a visualização desses vídeos, vão perceber que há no início dos vídeos um QR Code. Podem apontar as câmeras dos seus celulares para esse QR Code e entrar no grupo do WhatsApp que recebe esses vídeos assim que eles são lançados. E, além disso, recebem também o esquema que nós vamos apresentar juntamente com as lições explanadas. Então, é uma ferramenta para os professores. Sempre lembrem de apertar no like, porque esse é o seu trabalho missionário, fazendo com que pessoas entrem em contato com a Bíblia. Então, vamos ao estudo da lição dessa semana. Mas antes, ainda quero fazer um agradecimento às pessoas que estão interagindo conosco. Sempre nós estamos recebendo mensagem de incentivo e é sempre importante que essas pessoas que fazem isto se comuniquem conosco, porque isso nos anima muito e mostra para toda a equipe que está trabalhando com esse programa qual é o impacto que o programa causa nas pessoas. Isso é muito importante. Portanto, mande suas mensagens e nós vamos observar e, na medida do possível, vamos responder cada uma. Então, vamos agora ao estudo da lição propriamente dita. Lição 4, pessoas que são testemunhas de Jesus, como Messias. E a ilustração que nós temos na lição 4ª é essa aqui. O Messias tem um caminho que é reconhecido. E esse caminho, ele é aberto exatamente por pessoas que testemunham. Ou seja, pessoas que testemunham sobre Jesus vão fazendo o caminho do próprio Messias. Vejam aqui a ilustração como mostra isso. Pessoas trabalhando nisso. E o verso para memorizar, que está em João 3:3, um verso bem conhecido nosso. Em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então vejam bem que esse verso está ligado com essa figura. As pessoas que estão abrindo o caminho do Messias, ou seja, são testemunhas de que ele é o Messias, conheceram a verdade. Então vamos entrar na lição partindo, do ponto inicial, que é a premissa. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Ou seja, todos nós fomos mordidos pela serpente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz
em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Aqui está o raciocínio de como uma pessoa aprende a reconhecer o Messias e vai trabalhar para fazer o caminho do Messias. Segue o texto. Então, se nós vamos à cruz arrependidos, então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. E qual é a nova vida? Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. É uma citação do livro Desejar Todas as Nações, na página 114. Aqui está exatamente a lógica de como uma pessoa passa a ser testemunha do Messias, que é o que Deus espera da sua igreja. E nós vamos estudar no Evangelho de João agora como é que isso aconteceu com algumas pessoas. A lógica do estudo, ou seja, o raciocínio que precisa estar bastante forte na mente dos professores, é o relato ocular de algumas pessoas que reconheceram Jesus como Messias. Então nós vamos ter o testemunho inigualável de João Batista, nós vamos ter o testemunho de discípulos de João Batista e vamos ter o testemunho de um judeu que, no ambiente onde estava, não teria como reconhecer o Messias. Então vejam bem que são 3 exemplos que têm um rebatimento hoje na Igreja de Deus. Vamos abrir a lição, passando aqui pelo auxiliar, todos já sabem que devem ler o auxiliar. O primeiro assunto é o testemunho de João Batista. Nesse assunto aqui, é necessário que nós vejamos algumas coisas antes de vermos de per si o testemunho de João Batista. O autor da lição pede para que nós vejamos quase um paradoxo aqui, né? A luz esteve conosco. Aliás, eu não diria que é quase um paradoxo, é um paradoxo. A luz esteve conosco. Muitos viram, muitos não viram. Agora, o que quer dizer isto, a luz esteve conosco? É que há uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O mundo cristão, de um modo geral, esquece o Antigo Testamento e se baseia no Novo Testamento. Só que João faz saber que Jesus fez a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Logo, se nós somos igreja cristã, não há como nos desfazermos do Antigo Testamento, já que Jesus faz essa ligação. O que é o Antigo Testamento? O que é o Novo Testamento? O Antigo Testamento é a mesma coisa que a dispensação judaica. Os professores sabem o que quer dizer essa palavra dispensação? A gente ouve falar isso lá na igreja sempre, mas nem sempre as pessoas sabem definir bem o que é isto. Vou falar com os professores aqui diretamente. Professores, dispensação é uma palavra que vem da raiz dispensar. Dispensar quer dizer entregar para alguém aquilo que está com você. Então, o Antigo Testamento era chamada dispensação judaica. E o que os judeus tinham que entregar? Eles tinham que entregar algumas coisas. A graça de Deus que estava com eles. O que é a graça de Deus? Que conhecimento é que eles precisavam entregar? Justiça, misericórdia e humildade. 3 coisas que eles não entregaram. E uma 4ª eles tinham que preparar o caminho do Messias. E o preparo do caminho do Messias
era descrito naquele ritual do santuário que estava ali no santuário antigo. Todo aquele ritual enfechava a dispensação judaica. Eles tinham que entregar para o povo o caminho como sair do mundo e entrar no reino de Deus. E com isso eles anunciariam, se o mundo conseguisse entender o santuário, eles anunciariam a vinda do Messias na sua primeira vez. Agora, professores, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a dispensação da igreja cristã. E o que a igreja cristã precisa entregar? A mesma coisa, precisa entregar justiça, misericórdia, humildade. Agora o Messias já veio, já fez o sacrifício, já ressuscitou, está no céu e virá outra vez. E a igreja cristã foi entregue a dispensação de preparar o caminho para o segundo regresso do Messias. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Não há como nós trabalharmos na dispensação cristã sem estar ancorados na dispensação judaica. Ellen White escreve que a igreja cristã é a continuação do judaísmo, só que com uma novidade. Judeus eram judeus, gentios eram gentios. Não se misturavam. A igreja cristã é uma mistura de judeus com gentios. Essa é a dispensação cristã. Ok? Então, se nós entendemos isto, nós vamos olhar para o Evangelho de João de forma diferente. Olha, João, o evangelista, mostra pessoas testemunhando quem é Jesus. Quem são essas pessoas? João agora já está na dispensação cristã. São pessoas gentias, pessoas judias, ricos, pobres, homens, mulheres, governantes, pessoas sem educação formal e pessoas instruídas. Ou seja, a igreja cristã, na sua dispensação, ela é mais abrangente do que a dispensação judaica. Então, João vai mostrar pessoas testemunhando sobre Jesus, mas ele, como no início da lição desse trimestre, os autores fazem questão que nós tenhamos a ideia de que os sinais que João, o evangelista, coloca no seu livro, são sinais para que nós creiamos que Jesus é o Messias. Então, os exemplos aqui de testemunhos são também exemplos selecionados para que nós creiamos que Jesus é o Messias. Vamos ver então que João aponta alguns judeus que esperavam dois Messias, um Messias sacerdotal e um Messias imperial. E como o estudo da semana vai mostrar o testemunho de João Batista, João Batista foi aquele que foi suscitado por Deus para preparar o caminho para o Messias, não é verdade? Mas as pessoas confundiam João Batista com o Messias. E aqui João aclara, através do próprio testemunho de João Batista, que João Batista não tinha essa concepção de que ele era o Messias. Então começa dizendo que claramente João Batista não reivindicava ser um desses Messias aqui, nem um sacerdotal, nem um imperial. Se define como enviado para preparar o caminho do Messias. Então, esse é o testemunho de João Batista. Ele não era o Messias. João Batista não era a luz, apenas testemunhava a luz. João Batista batizava com água. Jesus iria batizar com o Espírito. E Cristo era o Filho de Deus que existia antes de João. E João disse isso com toda a ênfase. Este Cristo não sou eu. Ele é o Filho de Deus. Ele existia antes de mim. Eu apenas aponto para ele. E, na verdade, quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Então, assim como por uma vida segregada, ou seja, separada, João Batista aprendeu a dominar todas as faculdades físicas e mentais para permanecer inamovível. Os adventistas fazem o mesmo ministério de João Batista. Eles também, através de uma vida segregada, não é assim que a igreja pede para nós, nós não fazemos uma série de coisas que os gentios fazem, nós nos comportamos de forma muito diferente dos gentios, tanto na nossa forma de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de comer. Uma vida segregada. Os adventistas precisam disso. Para quê? Para permanecer inamovíveis. E por que tem que ser assim? Porque aos adventistas foi dada a tarefa de preparar a chegada do reino messiânico. Essa é a aplicação direta do testemunho de João para nós aqui que estamos vivendo em pleno século XXI. Agora, João Batista, de per si, ou seja, pessoalmente, ele vai confessando algumas coisas. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista explica que Jesus veio para expiar o pecado mediante sua morte na cruz. A palavra expiar quer dizer colocar as coisas em ordem. Em ordem com quem? Com Deus. E o Messias viria para expiar, conforme ele diz aqui, o pecado, mediante a morte na cruz. Veio também para transformar mentes. Ou seja, Jesus ensinou as virtudes celestes, removendo de forma profunda e duradoura o pecado do mundo. E quais são as virtudes celestes que ele trouxe? As mesmas que eram necessárias ser entregues nas duas dispensações, tanto a judaica como a da igreja cristã. Misericórdia, justiça e humildade. Ele veio para transformar as mentes e ensinar virtudes celestes. E veio estabelecer o caminho para a transformação pessoal e também a transformação coletiva. Eu li ontem o seguinte, numas frases que estavam em algum lugar. Se você está convivendo com quatro magnatas, pessoas ricas, provavelmente você será a quinta. Se você está convivendo com 4 gênios intelectuais, provavelmente você será o quinto. Mas se você está convivendo com 4 ladrões e moralmente miseráveis, você será o quinto. Então aqui está exatamente o que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar como é que se vive, qual é o caminho da transformação pessoal. E se eu tenho várias pessoas transformadas e eu estou junto com elas, eu serei a próxima. Esse é o papel da igreja, reparem isso. Muito bem. João Batista também diz que Jesus era o cumprimento das profecias, das promessas do sistema sacrificial. Então, o sistema sacrificial todos nós sabemos. O que acontecia ali no santuário. O pecador vinha, confessava o seu pecado sobre o cordeiro era imolado, o sangue era levado para o santuário e o pecador transferia a sua culpa para o cordeiro. Era assim que era demonstrado a justiça e a misericórdia de Deus no sistema sacrificial. Jesus era a própria corporificação de todo esse sistema sacrificial que acontecia lá no antigo santuário. E o autor da lição, ou os autores da lição, trazem aqui
3 passagens que ajudam a apresentar o papel de Jesus como o Cordeiro de Deus. A primeira passagem é Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Esse texto mostra o seguinte: Jesus ensina as virtudes celestes. Quais são as virtudes celestes? Misericórdia, justiça e humildade. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Professores, isso na sua classe é crítico. Os alunos precisam entender isso. Eles precisam entender que a preparação do caminho do Messias necessariamente vai ter uma mudança pessoal e necessariamente vai ter uma mudança coletiva. Nós somos o 4º anjo de Apocalipse 18, que vai encher a terra com glória, ou seja, nós vamos mostrar para o mundo o caráter de Deus. E isso Jesus fez. Ele mostra as virtudes do reino celeste. A segunda passagem é Romanos, capítulo 5, verso 6. Paulo diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, ele fez expiação. Ou seja, ele era o cumprimento de toda a promessa sacrificial que estava no sistema do santuário. E a terceira passagem é 1 Pedro 2,4, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, ele ensina as virtudes, ele faz a expiação e ele retira a culpa e restaura a alma humana. Se nós quisermos esquematicamente definir num gráfico o que isso tudo aqui está nos ensinando, é isso que está aqui embaixo. A expiação precisa acontecer, mas a expiação não ocorre sem que haja uma transformação espiritual. E o que é a transformação espiritual? Essa palavra aqui nós já discutimos muitas vezes aqui, nesse ambiente. Espiritual não quer dizer etéreo, não quer dizer coisas que não se tocam, não quer dizer misticismo. Espiritual é ideia. Então, uma vez que nós estamos livres do pecado, foi feita expiação, vai acontecer uma transformação espiritual, ou seja, uma transformação mental. Espírito na Bíblia quer dizer mente. E não é isso que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que nós devemos nos transformar mentalmente para que as boas obras possam ser realizadas em nós. Então, o João Batista mostra, através do seu testemunho, que Jesus veio para nos dar essa dimensão que está aqui. Um testemunho importante esse testemunho de João Batista. João Batista tinha, e é claro, era uma consequência do que ele fazia, ele tinha discípulos. E aqui nós vamos ver testemunhos de 2 discípulos que eram muito chegados a João Batista, André e João. Eram 2 amigos. André é irmão de Simão, que é chamado Pedro. A palavra Simão é no português, mas no hebraico é Shimon. Alguns até dizem que é Saul também, Shaul, mas é Shimon que aparece na Bíblia, que é Pedro. André era irmão de Pedro. André e João estavam com João Batista quando Jesus passou. O que esses 2 fizeram depois de ouvir o testemunho de João Batista sobre Jesus? Porque quando Jesus passa, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus.
E esses dois estavam lá e ouviram isso. O que eles fizeram depois disso? Deixaram João Batista, passaram o dia com Jesus e viram realidades transformadoras. Lembrem lá da lâmina anterior. Uma vez espiado, tem transformação de vida. Então, eles viram realidades transformadoras. E o que aconteceu com eles? Tiveram o desejo de que mais pessoas experimentassem também essa transformação. Tiveram o desejo de compartilhar. André encontrou seu irmão Simão, que é o Pedrão, e disse: achamos o Messias. Ou seja, eles estavam esperando o Messias, porque eles estavam andando com João Batista. João Batista está preparando o caminho para o Messias. E ele diz para o irmão: achamos o Messias. André levou o irmão a Jesus, e Jesus já conhecia o irmão. E quando o Simão chega diante de Jesus, Jesus diz: você é Simão, filho de João. Ele identifica, inclusive, não é? Podia ser qualquer outro Simão, mas Jesus o conhecia. Ou seja, Jesus conhece todo mundo. Ele sabe o meu nome, sabe o seu nome, sabe o seu endereço, sabe quem são seus amigos, sabe a relação de pessoas que está na igreja, na sua unidade. Nada é desconhecido para ele. E ele mostra isso aqui. João e André não estavam contaminados pela incredulidade dos líderes judaicos. Isso aqui é uma informação importante. Eles não aprenderam nada com os líderes judaicos. Com quem eles aprenderam? João Batista. Portanto, eles não estavam contaminados. Professores, percebam que o convite de Jesus para essas pessoas foram os primeiros discípulos convidados, não é? Não foi um convite aleatório e nem foi um convite circunstancial ou ocasional que aconteceu porque Jesus os viu. Não, eles estavam sendo preparados por João Batista. E ao mesmo tempo, vocês vão ver, se lerem a lição com cuidado, que o próprio Jesus estava trabalhando a mente dessas pessoas. E agora, como eles estavam longe dessa liderança judaica, não se aproximaram de Jesus para julgar suas palavras. Atenderam ao chamado do Espírito Santo. Querem saber se uma pessoa está sendo convertida ou não? Essas pessoas não irão julgar nada. Elas simplesmente responderão ao chamado do Espírito. Já viram pessoas que estão na igreja, mas são sempre contestadoras? Outro dia alguém, ouvindo o sermão de um pastor, se levantou no meio do sermão e contestou o pastor. Vocês acham que essa pessoa estava procurando conversão? Mesmo que não fosse, estivéssemos falando do ambiente cognitivo da igreja, onde pessoas precisam ser transformadas, se fosse em qualquer auditório, levantar para contestar alguém que estava fazendo uma palestra, no mínimo, deselegante, é ou não é? Então, um filho de Deus não tem esse comportamento. E esses dois, João e André, na verdade, foram atender o chamado do Espírito. Então Jesus perguntou-lhes: o que vocês estão procurando? Responderam: Rabi, onde o senhor mora? Esta resposta significa o quê? Que eles não estavam interessados em apenas seguir Jesus. Desejavam ficar com ele, aprender mais sobre sua missão. Olha só, essa questão aqui precisa ser compreendida. Eu vou falar com os professores. Professores, mostrem aos seus alunos o seguinte: nós trazemos conosco ensinamentos que são colocados em nossa mente desde que nós nascemos. Isso é o processo chamado processo educacional de um homem. E essas coisas ficam gravadas na mente. O que nós estamos vendo aqui é que
são geralmente conhecimentos que são antagônicos ao reino de Deus. E nós precisamos retirar isto. O que estava acontecendo com esses dois? Eles viram coisas novas, como nós vimos aí anteriormente. E eles mudaram a sua maneira de pensar, e eles queriam trazer isso para novas pessoas. Esta mudança é o que o texto está nos dizendo. Eles não queriam só estar com Jesus, eles queriam aprender da missão dele. Olha só, professores, agora vamos contextualizar isso para a nossa classe da Escola Sabatina, a nossa igreja. A frase que está aqui segue dizendo: e nós hoje? Desejamos apenas acreditar em Jesus, mas não permanecer em sua presença? O que é o permanecer na presença? É exatamente isso, deslocar todo o conhecimento que nós trazemos e que é conhecimento mundano, substituindo-o pelo conhecimento que Jesus traz. Isso é permanecer nele. Ou seja, sair dos pressupostos mundanos para conseguir o ensinamento celeste. E é essa pergunta que o autor da lição traz para nós. O que está embaixo aqui, inclusive salientado, com uma tarja, é a única maneira de transformação é pela contemplação. Lembram lá o exemplo que eu dei? Se você convive com 4 magnatas, você provavelmente será o 5º. Por quê? Porque você está contemplando esses exemplos. E essa é a única maneira de transformar. João Batista tinha ainda outros discípulos, Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus foi para a Galileia. Esse mapa já está na sua cabeça, não é verdade? Toda a região da Palestina, uma região separada em sub-regiões. Judéia ficava aqui ao sul e a Galileia ficava mais ao norte. Coloque isso na sua cabeça, porque nós vamos trabalhar com isso o tempo todo. Então Jesus foi para a Galileia. Lá na Galileia encontrou quem? Filipe. Como Filipe era discípulo de João Batista, Jesus não teve dúvida, disse: segue-me. E por que ele disse isso? A lâmina anterior nós explicamos. Eles não estavam contaminados com o ensinamento dos líderes judaicos. Natanael estava entre a multidão, que era o outro, amigo de Filipe. Quando João Batista reconheceu Jesus, ele estava lá. E ele ficou decepcionado, mas ficou impressionado. Com o que Natanael ficou decepcionado? Porque Natanael, apesar de estar com João Batista, ele tinha o conceito de um Messias guerreiro, um Messias temporal, um rei material. E ele se decepcionou com Jesus, porque Jesus era o quê? Jesus era um homem cansado. O autor da lição diz que a maneira como Jesus se apresentou para Natanael era de uma pessoa sofrida, cansada de andar. E ele pensou: como que esse senhor pode ser o Messias? Mas ele ouviu e ficou impressionado, porque ele era um discípulo de João Batista. O que ele fez? Ele saiu e foi a um bosque para meditar e orar sob uma figueira. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque Natanael não era uma pessoa incrédula. Vocês estão percebendo? Ele só tinha preconceitos, mas ele não era incrédulo. Ele foi orar e pediu que, se aquele apontado por João fosse o Messias, que o céu esclarecesse para ele. E o que aconteceu em seguida? Filipe, que não tinha dúvidas, diz a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Lembra das lições passadas? Que Moisés, lá no Deuteronômio, a lei aqui é a Torá, não é? Os 5 primeiros livros. Então, lá no livro do Deuteronômio, Moisés diz que viria um profeta que seria maior que ele. E ele diz, então, Natanael diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré. Natanael entende que sua oração fora respondida, porém, tinha preconceito e exclamou: de Nazaré?
será que de lá pode vir alguma coisa boa? Porque os irmãos já estão aqui dominando esse conhecimento, não é? Nazaré, o que era? Era a região que estava dentro da Galileia, aliás, a cidade que estava dentro da Galileia, e que era uma zona de miscigenação de pessoas. Tinha muito gentio misturado lá com os judeus. E era uma zona de miscigenação. Os judeus não suportavam isso. Então, Natanael, com esse preconceito, diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não discutiu. Disse: venha ver. E o que aconteceu? Ao chegar próximo de Jesus, Jesus elogia Natanael, contrastando com o preconceito dele. Lembrem das virtudes, né? Justiça, misericórdia e humildade. Jesus vai exercendo essas coisas o tempo todo. Natanael foi surpreendido. De onde o Senhor me conhece? E aí Jesus prova que ele é o Messias. Jesus responde: antes de Filipe chamá-lo, eu já o tinha visto onde? Debaixo da figueira. Natanael responde. Natanael, claro, deve ter tomado um susto. Como que esse homem me viu ali? E ele então responde: mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é o rei de Israel. Vejam que testemunho incrível desses dois. Isso Deus espera da igreja. Deus espera que nós tenhamos capacidade de enxergá-lo e sejamos testemunhas de que Jesus é o Messias. E mais, que preparemos o caminho para que o Messias agora venha e traga junto com ele o reino messiânico. Então, finalmente, o autor da lição, naturalmente que dirigido por João, que escolhe, né, os casos que ele quer apresentar, porque ele quer provar que o Messias é o Messias, ele escolhe o testemunho de Nicodemos. João se destaca como escritor que examina os encontros pessoais específicos de Jesus. Ele pega 2 encontros pessoais específicos porque era necessário para que nós, ao lermos isso, creiamos que Jesus é o Messias. E ele chama, então, o encontro com Nicodemos e o encontro da mulher samaritana. Isso são os destaques de João. Jesus envolve significativamente com aqueles que estão abertos à verdade. Nicodemos é um exemplo de pessoa que estava aberta à verdade. Ele era um fariseu, membro do Sinédrio, vocês lembram, nós já definimos na lição passada, trimestre passado, última lição, nós definimos quem era o Sinédrio. Aliás, foi a penúltima lição, lição número 12. Eram 71 membros. E aqui está a composição do Sinédrio. Eu não vou perder tempo agora com isso, porque os irmãos já sabem isso. Mas quero lhes dizer o seguinte: Nicodemos, que tinha tudo para ser fechado à influência da verdade, ele estava aberto e ele se sentiu fortemente convencido por causa de todas as coisas incomuns que ouvira sobre Jesus. E ele então buscou Jesus num encontro secreto, porque ele não queria ofender os seus pares, esses 71 membros aqui, e não sofrer danos nas relações com esses pares, que é o que muita gente tem medo, não é? Tem alguns exemplos de pessoas que se convencem da verdade, mas dizem: puxa vida, eu vivi até agora desse jeito, se eu mudar, como é que os meus amigos vão entender isso? E esse era o caso de Nicodemos aqui nesse momento. Ele foi lentamente sendo transformado. Ele não podia ignorar a forte evidência do messianato de Jesus. Então, ele sentiu aquilo e teve oportunidade para testar o valor espiritual do caráter imaculado e integridade de Jesus. O que essa frase está nos informando? Que ele foi, ao longo do tempo, observando Jesus,
O caráter imaculado quer dizer, ele nunca saiu dos parâmetros da justiça, da misericórdia e da humildade. Vivia, pregava isso e vivia necessariamente isso. Quando uma pessoa fala e faz, ela apresenta uma outra virtude, que é a integridade, que é o que está aqui. Íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É aquele que diz e faz. Quantas vezes eu já me deparei comigo mesmo caindo fora dessa qualidade, né? Não íntegro. Digo uma coisa e faço outra. Isso é o comportamento muito comum nosso, não é, irmãos? E nós aqui no Brasil, o nosso processo educacional, as tradições sociais levam muito a isso. Professores, quantas vezes vocês já foram convidados para alguma coisa, dizem que sim, que vão e não vão? Ou alguém lhe pede uma gentileza, você diz sim e não faz? Isso quer dizer falta de integridade. Nós precisamos ser íntegros. E Nicodemos foi observando isso em Jesus. E, finalmente, ele chegou a um nível tal de transformação que ele foi defender Jesus contra o próprio Sinédrio, quando o Sinédrio estava condenando Jesus. Vejam como ele foi sendo transformado. Nicodemos passou por uma conversão verdadeira. 3 anos depois da entrevista com Jesus, ele mostrou que ele estava convertido. Ele foi corajoso para ajudar a tirar o corpo de Jesus da cruz para ser enterrado. E nessa mesma ocasião, os discípulos se esconderam. Vejam que transformação, que testemunho Nicodemos deu. Ele enfrentou o Sinédrio, foi junto com José de Arimateia. Isso também já foi matéria de lições passadas, não é? Ele foi junto com José de Arimateia, mais João, o discípulo, e retiraram o corpo de Jesus e sepultaram Jesus no sepulcro de José de Arimateia. Então, que exemplo de testemunho extraordinário. Agora estamos prontos para ver a interligação entre os assuntos da semana, os assuntos diários, com o assunto da semana. Testemunho de João Batista, o Cordeiro de Deus, é o primeiro assunto que nós vimos na lógica do estudo. Os 2 discípulos de João, e depois Filipe e Natanael, são os discípulos de João. E o testemunho de Nicodemos, que nós acabamos de ver. Que lição importante, né? João, o evangelista, mostrando a messianidade de Jesus e mostrando como a messianidade de Jesus não era só testemunhada pelo próprio Cristo, mas também por pessoas que foram convertidas ao sistema de Deus. Então, vamos à aterrissagem, que é exatamente se nós sabemos mesmo falar sobre o assunto. Eu já disse para vocês aqui que quem sabe falar não é prolixo. Estou usando aqui uma palavra que talvez não seja do seu dia a dia, né? Prolixo é aquele que fala muito. E geralmente quem fala muito não fala nada. E o que sabe, ele diz diretamente as coisas sem enrolação. Então vamos ver se a gente consegue aqui demonstrar isso. Muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. Isso é o que está destacado aqui, que é o que geralmente ocorre nas igrejas. Dizem que conhecem, mas não conhecem. O desejo de fazer sua vontade baseia-se em suas próprias inclinações e não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador, contudo não creem
que lhes dará forças para vencer o pecado. Não tem relação pessoal com o Salvador. Vivo, e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. Isso está no livro Parábolas de Jesus, na página 16. Aqui está o resumo de tudo o que nós vimos. Pessoas na igreja que não são capazes de dar um testemunho como essas testemunhas que deram aqui no decorrer dessa lição. E agora, então, podemos olhar o verso para memorizar e ver qual é a frase que simboliza todo o assunto que nós vimos. Se alguém não nascer de novo, ou seja, eu preciso retirar da minha cabeça as coisas do mundo e colocar na minha cabeça as coisas celestes. E nós estamos, então, no momento da aplicação, e eu vou pedir que vocês leiam comigo isto. Reflita sobre a declaração do Pai sobre o Filho no batismo de Jesus. Será que Deus olha para você e faz a mesma afirmação, declarando que você é seu Filho amado em quem ele se compraz? O encontro de Jesus com Nicodemos o capacita a testemunhar para pessoas influentes? A aplicação da lição, dessa quarta lição, professores, ela é crítica. O que Deus espera de nós? Que ao copiarmos o modelo que é Jesus, Deus possa olhar para nós e da mesma forma como ele disse para Jesus, dirá de nós. Nós somos os filhos. Uma das coisas que quero deixar aqui muito claro é o seguinte: o máximo de desenvolvimento que um ser humano consegue no reino de Deus é se tornar um pacificador. Das bem-aventuranças, a única das bem-aventuranças que define um filho de Deus é o pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E uma vez que eu tenha conseguido esse desenvolvimento, eu posso agir como Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio, era a corte mais alta da sociedade israelense, e ele pôde testemunhar sobre Jesus para pessoas importantes, que é o que Deus espera de nós outros, que nós possamos testemunhar para pessoas de todas as faixas da sociedade. Eu os convido para que nós tenhamos uma oração para que o Espírito de Deus possa nos dar essa dimensão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, tivemos uma lição mostrando como pessoas comuns, mas pessoas também importantes, pessoas de todas as faixas da sociedade, testemunharam sobre a messianidade de Jesus. E nós sabemos que esse é o dever da tua igreja. Nós estamos no momento em que a igreja deverá encher o mundo com o conhecimento de Jesus, o Salvador, porque virá o juízo. Nossa oração, bom Deus, é que o Senhor prepare a cada um de nós para ocupar um lugar nesse momento da história da tua igreja. Isso é o que nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Professores, estamos terminando a quarta lição desse trimestre. Uma lição importante que vai mexer conosco, por quê? Porque é o testemunho de pessoas sobre Jesus. E essa é a missão da igreja. Então, as próximas lições trarão ainda muito mais conceitos importantes sobre a messianidade de Jesus. E eu lhes convido para que não percam os próximos episódios. Lembre, professor, que a sua missão é descomplicar. Então, lhe espero no próximo episódio. Até lá!